Olá, pessoal. Aqui é do programa Psico, falando de psicologia. Eu sou Nancy Nicolau e quero conversar com vocês sobre um tema que ele, na verdade, é como se fosse uma sequência do programa anterior. Hoje quero falar com vocês sobre relações codependentes ou codependência. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar esse termo. Esse termo ele foi criado a partir dos estudos, dos trabalhos com pessoas dependentes químicos. Na verdade, com as famílias, esposas, filhos dos dependentes químicos. Mas, através desses estudos, se descobriu que existe um tipo de personalidade, né? Ele hoje é considerado um transtorno emocional. Um tipo de personalidade que se caracteriza pela codependência. Na verdade, a pessoa ela é dependente do dependente químico, jogo, enfim. Nossa, que coisa estranha. É bastante complexo, né? Porque a pessoa lida naquela relação como se aquele ser humano fosse a sua droga. Que esquisito, como um ser humano ser sua droga. Gente, é assim. Né? A pessoa está passando por uma relação completamente abusiva, ela abre mão de uma série de coisas dela, ela muitas vezes tem agressões físicas, agressões psicológicas, e ela acaba continuando nessa relação. E aí você começa a pesquisar, tal, aí você começa a atender a pessoa, conversar com ela, você vê que ela lida naquela relação como se ela também dependesse daquilo para viver, dependesse daquela pessoa, dependesse daquela relação para viver. Ela perde totalmente. Bom, já tem uma autoestima muito ruim. Ela perde totalmente a independência. Nada do que ela gosta, o que ela quer acaba acontecendo. Ou ela consegue, né? Não é que é acontecendo, mas ela não consegue. Ela não consegue levar adiante os projetos pessoais. Por isso que a gente diz que é a codependência, né? Ela é, no caso dos estudos lá que foram feitos com dependentes químicos, químicos de uma forma geral, com drogas, com bebida, com jogos e tal, as pessoas que circundam esses pacientes, elas não conseguem viver se não tiver um relacionamento, não manter aquele relacionamento. Claro que tem ganhos secundários, né? Eu já trabalhei com muitas mulheres de alcoólatras, principalmente, quando eu trabalhava na prefeitura, e você via que elas ganhavam coisas, aspas para isso. Veja, entendam que tudo que eu digo, eu estou também me referindo às questões do inconsciente. Existiam ganhos inconscientes que a gente chama de ganho secundário. Porque existe uma máxima na psicologia que é mais ou menos assim. Se tá muito ruim, tiver muito ruim uma situação, a gente vai dar um jeito de acabar. A gente vai dar um jeito de resolver. Se a gente não conseguiu resolver, porque tem um ganho por trás disso. Como ganho? Como ganho eu vou explicar. Em geral, em geral, quando você vê uma pessoa que esposa de alcoólatra, mas veja, caso grave, alcoolismo crônico, grave, com delírios, enfim, um quadro bem complicadinho. A vitimização dessa pessoa é um ganho secundário. A vitimização inconsciente, quero deixar bem claro isso.
né? A pessoa não percebe que ela está se vitimizando, porque é inconsciente. Outro ganho secundário, o controle absoluto da situação. Como controle? Controle, ela controla tudo que tem em casa, tudo que está ao redor da casa, na casa, controla onde as pessoas estão, o que estão fazendo, onde vão, quanto beberam, enfim, controla. São pessoas extremamente controladoras. Inconsciente, vou repetir várias vezes aqui para não ter nenhum tipo de dúvida. É muito comum, já ouvi muitas vezes pacientes dizendo assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Eu tô falando da relação, colocando o homem como alcoolista ou como dependente químico, tá? Mas isso independe da questão da sexualidade. Se é homem, se é mulher, não importa. É numa relação. Se é homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, isso não importa. O mecanismo, eu estou tentando explicar o mecanismo dessas relações. Então, a pessoa, nessa questão das relações de codependência, ela perde a vida própria, ela perde assim, ela não tem, ela vive em função do outro, de correr atrás do outro, de saber onde ele está, de ver o que ele está fazendo, como que as coisas estão lidando, e inconscientemente ela se coloca no papel de vítima, ela não é papel de vítima, mas ela tem esse sentimento de vitimização. Nossa, coitada da Maria, né? Você viu o que o marido dela fez? Você viu o escândalo? Ele quebrou toda a casa dela. Ela não podia ter saído? Ela não podia ter largado? Ela não podia ter chamado a polícia? Ela não podia ter feito medida protetiva? Podia ter feito um monte de coisa, mas não consegue. A pessoa não consegue. Ela se sente impotente perante toda a situação. Fraca, ela não tem forças para reagir à situação muitas vezes. E os ganhos secundários estão aí, a vitimização e o controle. Só que aí as pessoas, os pesquisadores, os médicos, enfim, os cientistas foram tratando e a gente começou a perceber que fora da relação com um dependente químico ou dependente de jogo e tal, existiam pessoas que viviam relações emocionais iguais, só que a dependência química não existia. Ela não estava se relacionando com alguém que porventura usava droga, ou bebia demais, ou jogava, tarará. Não. Só que o comportamento, né, dela, da pessoa, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. De quem se relacionava com alguém que tinha uso de droga, de bebida, enfim, de jogo, né? E aí, através dos estudos, chega-se à conclusão que tem esse transtorno emocional de codependência. E aí, virou codependência emocional. Então, existem algumas pessoas que são codependentes emocionais de uma relação. Que pode ser relação homem-mulher, mas também muitas vezes acontece dentro da família, entre pais e filhos. Pessoas, sei lá, viúvas, normalmente é uma mãe viúva que acaba tendo uma relação de codependência com filhos.
Como mãe, então, não consegue fazer nada se o filho não estiver perto. Ou filha, né, estiver perto. Tudo o filho ou a filha resolve por ela. Ah, mas é uma pessoa de idade? Sim, é uma pessoa de idade, a gente entende, a gente releva, né? A gente olha o quadro e vê, não, pera, né? Não consegue mais fazer certas coisas sozinha. Mas você percebe em alguns casos os excessos, porque é disso que a gente fala, né? Os transtornos emocionais, eles vêm dos excessos. Então, a codependência, ela é um excesso de dependência de alguém em uma relação, numa relação afetiva. Eu vou dar um exemplo muito bobo, sabe? A pessoa tira a carta e aí alguém fala: "Não, eu vou com você para você começar a dirigir". Tarará, tá bom. Com o decorrer do tempo, toda mão que ela quer dirigir, ela precisa ter essa pessoa do lado dela. Ela dirige super bem, ela faz um monte de coisa, não tem problema nenhum. É um exemplo. Mas ela só consegue sair de casa se tiver aquela pessoa do lado dela que incentivou ela a dirigir. É uma espécie de relação de codependência? É. Como é que eu descubro que eu estou vivendo isso? Gente, todas as características que eu dei agora, né? Uma autoestima muito ruim, né? Você não consegue levar os seus projetos adiante, não tem projetos, na verdade. Você acaba não tendo projeto nenhum. Todos os projetos da sua vida, eles estão é, é, apoiados em alguém. E na verdade é o projeto do outro. Você está vivendo a vida do outro, o projeto do outro, o que o outro quer, o que o outro tem vontade de fazer. Nas relações em geral, você faz uma troca. Ah, então, sei lá, é, vamos assistir futebol? Tá bom, eu assisto futebol com você, mas amanhã você assiste um filme comigo? Assisto. Então, existe esta, que não, eu nem chamaria de concessão, são acordos. Né? Todas as relações, elas acabam sendo acordadas de alguma forma. Você acorda, faz acordos de alguma forma. Hoje é assim, amanhã vai ser assado. E é tudo combinado. Tecnicamente, né, numa relação saudável, deveria ser tudo combinado. Ninguém vai ter muitas surpresas. Combinado, inclusive, quando o sentimento de amor acaba. Olha, acabou. Eu gosto muito de você, mas nesse momento te vejo como um amigo, como uma amiga. São as verdades das relações. Mas ninguém faz isso, né? Eu não vou discutir isso porque nós vamos entrar numa outra seara. Vamos voltar para a relação de codependência. Voltando a falar dos projetos que aquela pessoa abdica. Já teve situações de perguntar para a pessoa assim: que sabor de pizza você gosta? Ah, não, então, porque meu marido gosta de calabresa e de mussarela. Eu falei, não, mas não estou perguntando isso, eu estou perguntando teu marido, estou perguntando você. O que você gosta? Ah, eu acho que eu gosto da mesma coisa. Eu acho que eu gosto da mesma coisa porque ele gosta. Então eu deixo o meu gostar, eu deixo o meu querer de lado e passo a querer o que o outro quer. Então nisso acaba que é uma relação de muito ciúme. Quando as pessoas se afastam nesta relação, o codependente, ele tem a impressão que vai morrer, ele tem síndrome de abstinência. Ele tem a sensação que a vida acabou.
Tudo bem, os términos são complicados. Não estou negando isso. Né? Terminar alguma coisa, muitas vezes, terminar uma relação, mesmo quem pede o término, não é fácil, porque você aposta a sua vida, você viveu não sei quanto tempo, apostando que aquilo ia ser legal por um tempo grande. Mas o codependente parece que é o apocalipse. Todos nós maduros, né, pessoas mais amadurecidas, eu não estou falando isso velhas, eu estou falando pessoas que não são infantilizadas, que não são, enfim, crianças, né, sentimentalmente, afetivamente amadurecida, entende que há um momento de sofrimento, quando no término de uma relação, existe sim, que é difícil, mas que com o decorrer do passar do tempo, isso vai melhorando até que você se abre para gostar de alguém de novo. O codependente não consegue. Não consegue. Ele corre atrás do ser amado, ele pede pelo amor de Deus para a pessoa voltar. Fica comigo, sem você minha vida não é nada. E aí ele perde. A autoestima já não tem, né? Perde o amor próprio, perde a dignidade. E aí, ao olhar das pessoas em volta, nossa, coitada, que relação difícil. Que vida complicada tem essa pessoa. E é complicada mesmo, porque ela está doente, né? A relação é doente. Não é fácil viver assim. Ninguém está dizendo que é fácil, não. A relação de codependência, ela é complicada para os dois lados. Porque o objeto amado também sente falta. Então vira sente falta do cuidado, porque o codependente, ele cuida muito, ele faz tudo pelo outro, ele mima o outro. O projeto dele é o projeto do outro. Claro que para esse outro é tudo muito cômodo. Tá numa zona de conforto muito 10. Quem é que quer perder essa boquinha? Boquinha, assim, ninguém quer perder uma situação assim se você tem alguém à sua disposição. Então, muitos teóricos falam que as relações de codependência são verdadeiras prisões. Prisões nesta medida em que você não consegue levar a sua vida, fazer suas coisas, enfim. E você não tem nem consciência disso muitas vezes. Então, assim, olha, como é que estão os seus projetos? Veja, você consegue viver fora daquela relação? Como anda a sua autoestima? Você gosta de você ou você só gosta do outro? Como está o seu amor próprio, a sua dignidade? Você é capaz de implorar a presença do outro na sua vida? Perda de dignidade, perda de amor próprio. Como é que é isso? Qual é a possibilidade de uma pessoa resolver essas questões? São grandes quando você começa a retomar os seus próprios projetos, quando você começa a perceber que você tem vida própria, que você pode ter um relacionamento sim, mas e ter vida própria ao mesmo tempo, desenvolver as suas coisas.
né? Que não precisa ter ciúme doentio, de medo de perder, que a tua insegurança é absurda. E claro, gente, é assim, tem que fazer um tratamento psicológico. Tem, porque sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil. Coloque numa balança. Veja como é que está a sua vida. Não deixa para ser feliz depois. Eu li aí na internet uma coisa assim, olha, a vida é muito curta. As coisas passam rápido. Você pode acontecer alguma coisa muito drástica amanhã. Você tem que ser feliz agora. Faça isso por você. Seja feliz agora. Não espere para depois. Gente, mais um programa. Eu sou Nancy Nicolau, psicóloga. Estou aqui nesse projeto que eu curto muito. Nancy Nicolau, do programa Psico, falando de psicologia. Da nossa TV, Cidade de Santo André.